saúde no entendimento é o que a gente precisa. Porque uma igreja saudável é uma igreja sadia que não vai trazer problema para o pastor, para o irmão, para a irmã. É uma igreja que cresce, que amadurece, de acordo com o entendimento da palavra, amém? Então nós vamos, deixa a tua Bíblia aberta no livro de Mateus. Se eu perguntasse a você assim, qual é o que significa Mateus em hebraico? O que significa o nome Mateus? Alguém saberia responder? Não é verdade? Alguém falou aí? Dádiva de Deus, pastora Tânia, presente de Deus, dádiva de Deus, o nome Mateus. Esse nome Mateus, antes de ser Mateus, era quem? Levi. Alguém sabe o que significa Levi? Levi? Unido, vinculado, porque ele era um cobrador de impostos, estava vinculado ao Império de Roma. Então, Deus, assim que Jesus chama, o nome dele é trocado para Mateus, que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Então é bom você gravar isso. Mateus significa isso. Amém? Eu vou estar passando aqui algumas coisas no slide e vou trazer algumas considerações para a minha vida e para a sua vida. Não dá para falar de Mateus, do capítulo 2, dos magos, do rei Herodes e das mortes das crianças, sem falar do autor do livro. Amém? Você precisa entender isso, porque a gente precisa ter o entendimento da palavra. O que estava passando no capítulo 2? Qual era o pano de fundo? Qual era o contexto histórico? Isso é mais uma exposição bíblica, o que a gente vai estar falando aqui. Amém? Vamos lá? Pode apresentar aí? Tá dando para ler aí? Ou não? Tá dando para ler? Tá? Dá? Se não der, chega para cá, ó. Você pode se ajuntar. Quanto mais perto do altar, melhor fica. Amém? A introdução. O Antigo Testamento fecha suas cortinas cerca de 400 anos antes de Cristo. O que significa isso? Vocês conhecem o livro de Malaquias? Conhece o livro de Malaquias? Do livro de Malaquias até Mateus, aproximadamente 400 anos, Deus ficou sem se comunicar com a terra. De 400 para alguns historiadores e para outros 430 anos. Deus não interviu em nada. Deus não se manifestou. A terra ficou sem a comunicação de Deus. Então, nesse período de Malaquias até Mateus, ficou 400 anos sem Deus se comunicar com a terra. Mas isso não significa que Deus não estava no controle. Tá bom? Estando Israel debaixo do domínio do Império Medo-Persa, ali eu botei pera, né? O período entre o Antigo Testamento é conhecido como período interbíblico. Durante esses 400 anos ou 430 anos, Israel viveu o declínio do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego-Macedônio. Viu também a queda do Império Grego e seu território sendo dominado alternadamente pelos Ptolomeus e pelos Seleucidas. Presta atenção, quem já estudou um pouco de história vai ver a guerra dos Macabeus. Ainda contemplou no século II a.C. a revolta dos Macabeus. Esse 2 aqui, antes de Cristo, tá? Esse A e os pontos C significa antes de Cristo. A revolta dos Macabeus e o domínio da família Osmoneia. Israel vê finalmente o domínio de Roma no ano 63 a.C., quando Pompeu conquistou seu território e nomeou como governante Antípatro, pai de Herodes o Grande. Israel viu o governo da família herodiana desde o ano 37 a.C., com a ascensão de Herodes o Grande e o governo de seus filhos nas diversas tetrarquias após sua morte. Está lá em Lucas capítulo 3, verso de 1 a 3. Quando o Novo Testamento abre as suas cortinas, Israel está sob o domínio do Império Romano e debaixo do reinado de Herodes Grande. E a gente vai estudar um pouco desse rapaz aqui, Herodes Grande. Quando Jesus nasce, você vai ver o que estava dominando. A classe política e a classe sacerdotal estava corrompida. Tá? Desde Malaquias até o Novo Testamento, a classe religiosa estava totalmente corrompida. Então a gente precisa entender isso. A importância. Renan, o grande crítico francês, afirmou que Mateus é o livro mais importante que já foi escrito. Michael Graham, nessa mesma linha de pensamento, diz que o Evangelho de Mateus é o mais importante documento do Novo Testamento, porque nele encontramos o mais completo e sistemático registro
do nascimento, vida, ensino, morte, ressurreição do fundador do cristianismo genuíno, Jesus, o Messias. Está dando para ler aí? Mateus foi testemunha ocular e auditiva do conteúdo que registrou em sua obra. Ele se apoia na fonte mais segura de toda a historiografia, a saber, o verdadeiro testemunho presencial dos fatos. Quando a obra foi escrita, os apóstolos e irmãos de Jesus ainda viviam. Logo, não é admissível falar que Mateus usou lendas e sagas, uma vez que lendas e sagas se formam somente depois que se rompeu a ligação com os acontecimentos. Muito menos se pode falar em mitos, uma vez que mitos são ideias transformadas em histórias. Os apóstolos e os parentes de Jesus e as testemunhas presenciais certamente impediram na raiz o surgimento de qualquer lenda ou mito dos evangelhos. Pode ir. Autor, presta atenção. O livro de Mateus não fala que ele é o autor. Ele não se importa em dizer que ele é o autor. Essa autoria do livro de Mateus é pelos pais da igreja, tá? No conteúdo, no seu esbojo, não tem falando que o livro de Mateus, ele é o autor. São os pais da igreja que vão afirmar categoricamente que ele é o autor do livro de Mateus, tá? O nome do escritor não é mencionado em sua obra. Esse evangelho começa com as palavras do texto, sem o título, sem nome do autor. Há um consenso unânime, entretanto, sobre a sua autoria, desde os pais da igreja até hoje. Conhece-se Mateus como autor do evangelho que leva seu nome. O doutor Carso, esse homem é da editora Fiel, é um dos caras que eu mais acompanho seus livros. Afirma que o testemunho universal da igreja primitiva é que o apóstolo Mateus escreveu esse evangelho. Entre os pais da igreja, Irineu, Orígenes e Eusébio, citarmos apenas as primeiras fontes, todos atestam isso. Pode. Primeiro, eu quero falar aqui 5 marcas de Mateus. O que ele fez para seguir Jesus? Para a gente chegar no capítulo 2. Você lembra que eu falei que a gente não vai falar do capítulo 2 sem antes saber quem é Mateus? Agora você sabe que o nome de Mateus é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Porque tu já reparou que constantemente quando Deus chama alguém, ele troca o nome? Ele trocou o nome de Abraão, de Jacó, de Mateus, de Levi, que foi agora chamado Mateus. Deus está sempre trocando o nome. Deus está sempre substituindo o nome. Por que disso? Vamos lá? Primeiro, Mateus recebe um novo nome. Marcos, capítulo 2, versos 14. Chama-o de Levi, filho de Alfeu. Lucas 5, 27, faz o mesmo. Seu nome original era Levi, filho de Alfeu. Depois que começou a seguir, ele recebeu o nome de Mateus, dádiva de Deus. É por isso que eu e você aqui, no DNA de Deus, nós temos um novo nome. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a marca da promessa. Amém? Segundo, Mateus pertenceu a uma família, uma fascinante família. Marcos e Lucas nos falam que ele era filho de Alfeu, outro apóstolo também era filho de Alfeu, ou seja, Tiago. Provavelmente eles eram irmãos. Esse Tiago, filho de Alfeu, não deve ser confundido com Tiago, irmão de João. Porque você vai ver Tiago, uns 2 ou 3 Tiagos na Bíblia, e você não pode confundir. Filho de Zebedeu, aquele que pediu, você lembra aquela mãe que falou para Jesus, Senhor, deixa um dos meus filhos se assentar do teu lado? Aí Jesus vai falar para ela assim, isso não me pertence? Era justamente isso. Levi se apresenta como publicano, um cobrador de impostos, alguém que vai na posição ideológica dos grupos revolucionários, como Barrabás, grupos revolucionários que existiam na época de Jesus. Se lembra quando Jesus estava dentro do tanque de Betesda, no momento de aflição, Barrabás fala para ele que para Jesus revolucionar, pertencer ao grupo revolucionário, e ele se recusa, meu reino não é deste mundo. Alguém que vai na oposição ideológica dos grupos revolucionários, uma vez que ele cooperava com Roma em sua dominação. Presta atenção, alguns estudiosos vão falar que Levi pertencia, a família dele pertencia a um grupo revolucionário. Mas ele jamais poderia pertencer a um grupo revolucionário, porque Roma, quando ela vinha com seu domínio sobre uma província, a única coisa que ela excluía
é se essa família, se essa pessoa, a origem dessa pessoa pertencia a um grupo revolucionário. Se ela pertencesse, Roma descartava. Então, está aqui descartada a hipótese de Levi pertencer a uma família revolucionária. Porque ele pertencia o quê? Ele trabalhava para quem? Para Roma. Ele se submetia todo o esquema, todo o sistema de Roma. E Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios. Terceiro, Mateus era cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus. Ele renunciou o seu status, seus privilégios, tudo isso. Um publicano era um colaboracionista de Roma. Não apenas trabalhava na área aduaneira, recolhendo impostos, mas também explorava o povo. Era um explorador do povo, né? Recebendo mais do que o devido. Por isso, os publicanos eram tão odiados pelos judeus, que os classificava como ladrões e assassinos, negando-lhe a participação nas sinagogas. Lucas aí, ó, capítulo 18. É importante ressaltar que Levi trabalhava na coletoria de Cafarnaum, a principal estrada de Damasco para o Egito, que passava através de Samaria e da Galileia. Assim ele trabalhava para o governo de Herodes Antipas, o tetrarca, né, Galileia, que era um título dado àquele que estava sobre o governo. Certamente esse trabalho era assaz lucrativo, oportuno, né? De publicano, colaboracionista de Roma, tornou-se um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus e o autor desse importante evangelho. Quarto, pode passar. Mateus ofereceu uma festa para Jesus. Está lá nos versos 9. A gente precisa, quando Mateus dá uma festa para Jesus, que ele chama, Levi convida ele para participar na sua casa, porque Levi não podia entrar onde? Levi não podia participar de quê? De cultos na sinagoga. Então Levi faz o quê? Convida Jesus para ir aonde? Para a sua casa. E ele promove para Jesus o quê? Uma festa com seus amigos. É assim que é a vida do crente. É assim a vida daquele que é seguidor de Jesus. Daquele que quer se transformar num discípulo. Amém? Abrindo a sua casa para recebê-los, a fim de que pudesse ouvir Jesus. Provavelmente todos os seus amigos estavam entre os seus pares, uma vez que na comunidade judaica os publicanos eram desprezados. Mateus não apenas foi transformado, também se tornou instrumento nas mãos de Cristo para a transformação dos outros. Quinto e último, Mateus trouxe consigo a sua caneta quando atendeu o chamado de quem? De Cristo. Tinha habilidade para escrever. Era homem dos livros e colocou essa habilidade a serviço do Evangelho. O Evangelho. Se eu perguntasse aqui o que é o Evangelho, é óbvio que alguém responderia as boas novas. É muito vago em dizer isso. E a gente precisa definir o que é o Evangelho. Pode ir. Presta atenção que Mateus escreveu com o objetivo de um público. Ele tinha um alvo. Quando Mateus escreve o seu livro, ele tinha um público, ele tinha um alvo. Era destinado a pessoas, para um grupo de pessoas. Tá? Vamos lá? Mateus escreveu principalmente para os judeus crentes, primordialmente judeus, provavelmente na Antioquia da Síria, uma cidade de fala grega, mas com uma substancial população judaica. Sua grande ênfase é provar que Jesus é o quê? O Messias prometido nas Escrituras. Embora a mensagem desse evangelho se destine a todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, seu endereçamento primário foi ao povo judeu. Ele tinha um público-alvo, os judeus. Pode ir. Embora não haja como definir categoricamente uma data precisa, é quase certo que esse evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém, uma vez que este fato é profetizado por Jesus, no Monte das Oliveiras. Mas não há nenhum registro do seu cumprimento. A destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70. Fala, Mateus. Deixa claro que as advertências proféticas de Jesus ainda não tinham ocorrido. Portanto, o evangelho de Mateus deve ser anterior ao ano 70. Pode ir. Vale ressaltar ainda que Mateus é o evangelho que contém mais advertências e crítica contra os saduceus que qualquer outro livro do Novo Testamento, uma vez que os saduceus deixaram de ser uma força viva no judaísmo depois do ano 70. O evangelho deve ser datado antes da destruição de Jerusalém. Pode ir. Alguém sabe o que é o livro sinótico? E aqui eu quero que você aprenda algumas coisas. O que é o livro sinótico? O que são livros sinóticos? Quais são os livros sinóticos? Pode falar, gente. Mateus, Marcos e Lucas. João é sinótico? Não. O que são sinóticos? Ver conjuntamente, olhar conjuntamente,
ter o mesmo ponto de vista. Por que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos e João não são sinóticos? Presta atenção que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Por que Mateus e Lucas têm genealogia e Marcos e João não têm genealogia? Você já leu a Bíblia? Se você é familiarizado com os quatro, por quê? Porque Mateus está escrevendo para um público do judaísmo, judeus. E ele precisa provar que Jesus Cristo é o Messias prometido, profetizado lá no Antigo Testamento para a raça da linhagem judaica. É por isso. E ele começa provando, afirmando, legitimando que aquele Jesus vem da linhagem de Abraão até Davi e que o Messias é o prometido. Escuta bem, Marcos não tem genealogia, Lucas tem genealogia. Por quê? Por que a genealogia de Lucas e Marcos são distintas? Mateus começa em Abraão e Lucas começa em Adão. Porque Lucas está escrevendo para um outro público, para os gregos, os humanistas, aqueles que se apoiavam na sua própria intelectualidade, na sua sabedoria. Outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês é: Mateus escreve para provar que Jesus Cristo é o Messias, da linhagem de Abraão, linhagem de Davi. Lucas não. Por que Marcos não tem genealogia? Porque Marcos estava escrevendo para os romanos. Força, poder, ação, presunção dos romanos, que dominava todos os povos. Por que ele fala que Jesus... Por que Marcos constantemente fala que Jesus é o servo, que veio para servir, que veio mostrar a sua força, seu poder? Porque um servo não tem genealogia. Um servo não tem direito à sua genealogia. Por isso que Marcos não tem genealogia. E por que pastor João, que não é sinótico, também não tem genealogia? Porque Deus não tem genealogia. Você está entendendo isso? Deus não tem genealogia. Marcos não tem genealogia porque um servo não tem direito à genealogia. Lucas e Mateus vão se atentar para o público-alvo deles. Que Lucas é aquele Teófilo, o grego, que se converteu. Aquele povo que era totalmente humanista, falando numa linguagem assim bem popular. Então vamos lá. Vê de duas palavras gregas que significa conjuntamente olhar sob o mesmo ponto de vista. Sinótico significa literalmente que se pode ver ao mesmo tempo. A razão desse nome é que esses três evangelhos oferecem o relato dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Os evangelhos sinóticos evidenciam uma ampla concordância textual. Não obstante, mantém algumas peculiaridades e diferenças. Mesmo olhando para Jesus, sua vida e sua obra por um mesmo ângulo, cada evangelista destaca aspectos específicos da obra e dos ensinamentos de Jesus. Pode passar. Mateus destaca a realeza de Cristo. Cristo é o rei. Mateus é conhecido como o evangelho do rei. Se Lucas deu ênfase em Jesus como filho do homem, e isso aqui é importante, por isso que Lucas constantemente vai falar o filho do homem, o filho do homem. Quando ele fala essa expressão, filho do homem, ele está dizendo que Jesus é o homem perfeito. Ele é a referência máxima da perfeição humana, aquilo que havia perdido antes da queda. Por isso que Lucas começa a sua genealogia lá em Adão. Jesus, quando eu canso de falar que Jesus precisa ser a chave hermenêutica, que interpreta Deus e interpreta a codificação humana, a complexidade humana. É isso que o Lucas está querendo dizer. Jesus é o filho do homem. Marcos deu ênfase como servo perfeito e foi escrito para os romanos. E João como filho de Deus. O Deus encarnado, humanado, o Deus humanado. Mateus apresenta Jesus aqui apresentado principalmente como rei messiânico, filho da casa de Davi, o leão de Judá. Ele abre o seu evangelho provando que Jesus é o filho de Davi, o herdeiro do seu trono. Só que o povo de Israel não sabia é que o reino de Jesus não era um reino político e nem religioso. Cristianismo são informações históricas. O evangelho é o que promove a verdadeira espiritualidade saudável. Amém? As diferentes reações ao rei. Agora eu quero me ater aqui, o capítulo 2, o que estava acontecendo? Mantenha a tua Bíblia aberta. A gente precisa, então nós falamos do autor do livro de Mateus, vimos algumas coisas importantes como o que é o evangelho sinótico, ver conjuntamente, ter o mesmo olhar
só que cada um enfatizou mais os seus fatos e saber que a genealogia de Mateus e de Lucas tem o seu público-alvo. Cada um escreve para um público-alvo, e o Marcos também. E por que a genealogia de Mateus e Lucas são distintas, são diferentes? Tá? E isso é bom você entender isso. Que de vez em quando eu fico vendo para você, pastor, que Mateus, a genealogia de Mateus não é igualzinha de Lucas? Né? Tu fica assim, por que Marcos não tem? E esse Marcos aqui não foi apóstolo de Jesus, tá? Esse Marcos aqui, que escreveu esse livro aqui, é aquele que teve briga com Barnabé e Paulo, tá? Não foi apóstolo. Marcos aqui não foi o discípulo que presenciou a vida de Jesus, tá bom? Amém? Então agora a gente vai ver as diferentes reações ao rei no capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo 2, mas mantenha a tua Bíblia aberta que vai ter versículo que você vai ter que consultar. Mas para você saber o pano de fundo com o nascimento de Jesus, o que estava acontecendo? Quem era esse rei Herodes? Esse cruel, esse terror, essa assombração do cristianismo. Amém? O nascimento de Jesus, o Filho de Deus, foi planejado na eternidade antes que houvesse céus e terra. Presta atenção que eu vou falar aqui. A cruz é uma coisa, a crucificação é outra coisa. A cruz nasce antes que houvesse céu e terra. A cruz já havia se estabelecido no mundo de Deus, no mundo espiritual de Deus. A crucificação é um contexto histórico. Acontece com fatos narrados. Tá? Jesus, quando se encarna, ele entra na história. É o Jesus histórico. Ele deixa de ser o Jesus da linhagem de Melquisedeque para ser da linhagem de Abraão, de Davi, dos profetas, com titia, com titio, com vovó, com Ruth, com aquela galera toda da genealogia. Amém? Antes que os anjos sufrassem as suas asas, antes que os astros brilhassem no firmamento, a promessa do nascimento de Jesus já havia sido firmada nos refolhos da eternidade. Pode passar. O nascimento de Jesus foi na história todo o Antigo Testamento. Foi uma preparação para a sua chegada. Todo o Antigo Testamento, todo, de Gênesis até Malaquia, é uma promessa da pessoa, da realidade de Jesus. Quando Jesus nasce, é a concreção da realidade de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus agora deixa de ser símbolo, deixa de ser uma profecia, para se encarnar na história. Amém? A vinda de Jesus ao mundo foi antevista pelos patriarcas, descrita pelos profetas e esperada pelo povo da aliança. Todos os símbolos do judaísmo eram sombra de Jesus. As festas judaicas apontavam para ele. Os sacrifícios oferecidos era tipo dele. O tabernáculo era símbolo dele. Pode ir. A arca da aliança era uma representação dele. O vaso com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão, que floresceu, estavam dentro da arca. Representavam-no. O templo era o símbolo dele. Tudo isso era sombra. E ele, a realidade. Vamos lá, pode passar. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus. Os judeus ofereceram a sua linhagem e legaram o mundo às escrituras. Os gregos deram ao mundo uma língua universal. Os romanos uma lei universal. Até hoje, né? Principalmente a dos romanos. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor. E quando fala aqui lá em Gálatas, capítulo 4, versos 4, quando ele fala dessa lei, é que ele não irrompeu. Jesus não poderia ter aparecido de uma maneira... Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Não, ele respeita todas as leis da física, da biologia, da ciência. Ele entra na história humana como qualquer um de nós. Ele foi engravidado, ele foi esperado 9 meses na barriga de Maria. Ele não quebra nenhum princípio da lei. Ele segue a ordem natural das coisas. O Eterno entrou no tempo. O Verbo eterno, pessoal, divino, Criador autoexistente e fonte da vida se fez carne. O infinito foi concebido no ventre de sua virgem e nasceu numa estribaria. 4. Aquele que nem o céu dos céus pôde conter foi enfaixado em panos. O Criador do universo vestiu-se pele humana, com cara de homem, né? Se vestiu de nervo, de sangue. Andou entre nós, seu nascimento é o único celebrado na história. Não celebramos o nascimento de faraós do Egito, nem Cesareias de Roma,
não comemoramos o aniversário de reis nem de filósofos. Não celebramos o nascimento de Buda, de Confúcio, nem de Maomé. E por quê? Porque todos eles estão mortos, mas Jesus está vivo. Por isso ainda hoje celebramos seu nascimento. Em toda a história humana, Jesus é o personagem mais paradoxal da história. É o mais amado e o mais odiado. Atrai um e incomoda outros. Alegra uns e apavora outros. Jesus é amado e odiado porque está vivo. Sabia disso? Ele é paradoxal. Para alguns, ele é uma lenda, é um mito. Para algumas religiões, ele é um espírito avançado. Mateus, diferente de Lucas, que dá uma contextualização histórica mais ampla, mostrando que o nascimento de Jesus ocorreu no governo de César Augusto. Vai direto à província de Israel, informando que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Pode passar. O Novo Testamento menciona 4 Herodes. Você vai ver, constantemente você vai ler a Bíblia, você vai ver. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, primeiro, Herodes Agripa II. O primeiro Herodes reinou de 39 a.C., a quarto, Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, foi o tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I perseguiu a igreja em Jerusalém e mandou passar Tiago. Se lembra, lá em Atos capítulo 12, estava preso Pedro e Tiago, mas a igreja estava fazendo orações. Aí Tiago foi decapitado. Mas logo esse Herodes aqui, que mandou matar Tiago, morreu de câncer na bexiga. Isso é história. Irmão de João, ao fim da espada, e ordenou a prisão de Pedro. Herodes Agripa II foi aquele que disse a Paulo em Cesareia, lá em Atos, né? Por pouco me persuades e me fazia cristão, lá em Atos. Logo quando Paulo sai daquela tempestade. Quem foi Herodes o Grande? Era filho de Antípatro, Indumeu, feito rei. O Senado romano conferiu-lhe o título de rei dos judeus. Herodes o Grande fundou a dinastia herodiana, que governou Israel, suas redondezas, desde 37 a.C. até a guerra com Roma, em 66, depois de Cristo. O seu governo estendeu-se até o 4º século. Esse Herodes Grande, Jesus nasce com ele no poder. E esse homem era perverso, era cruel. Ele tinha medo de perder o poder. Toda e qualquer tentativa de ameaça contra o seu poder, o seu egoísmo, a sua presunção, a sua arrogância, ele mandava matar. Pode ir. Herodes o Grande foi conhecido por suas grandes realizações. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Ele tinha uma engenharia boa. Foi ele que construiu o porto de Cesareia. Foi ele que construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, e outras fortalezas como Erdém. Essas fortalezas, olha como é que ele era astuto. Tu pensa que era para favorecer ele, para ajudar o povo, a sociedade? Não. Essas fortalezas foram construídas como refúgio para o caso de ele ser deposto. Ele sabia que ele corria esse risco. Foi ele que construiu também a fortaleza de Antônia, em Jerusalém, naquele momento que Jesus é julgado, onde mais tarde Jesus foi julgado por Pilatos. Pode ir. Contudo, Herodes o Grande foi conhecido também, sobretudo, por suas atrocidades. Ele era paranoico em relação ao poder. Foi um rei truculento, egoísta, assassino e tirano. Era a essência da crueldade e do terror. Governou com mão de ferro e esmagou impiedosamente todos aqueles que julgava serem uma ameaça ao seu governo. Assassinou seus rivais em após outro. Foi esse rei cruel que quis eliminar o infante Jesus, mandando matar todas as crianças de Belém e arredores, de 2 anos para baixo. Sua biografia está manchada de sangue. Pode ir. Vejamos. Herodes o Grande casou-se. Alguns vão dizer que ele se casou 9 vezes. Outros vão dizer que ele se casou 10 vezes. Tá? Eu não sei se esse cara tem condições de dizer se ele tinha uma preferida. Né? Eu não sei, porque o cara gostava mesmo de casar. Olha bem o que ele fez. Destronou a dinastia heróica dos Macabeus. Dizimou toda a família dos Macabeus até o último herdeiro. Mandou assassinar aristocracias, membros do Sinédrio, ou seja, mais da metade do Sinédrio, que era composto de 71 membros, com medo de que eles pudessem ser uma ameaça ao seu trono. Por outro lado, tentava conquistar a simpatia do povo por meio da ampliação majestosa do templo. Pode passar. Mandou matar 300 oficiais da corte. Casou-se com Mariana, uma mulher de nobreza, e com medo de concorrência da família dela, forjou acusações contra eles e os matou um a um. A pedido da sua sogra, botei ogra, né? Alexandra, nomeou Aristóbulo, seu cunhado, como sumo sacerdote. Ora bem, naquela época já havia uma política corrompida. Herodes já indicou ele para ser sacerdote. Já tinha essa panelada que a gente conhece, né? Essa coisa
da interferência, do ponto de indicação. Já tinha isso. Mas olha o que ele faz. Quando este tinha 7 anos, mas como Aristóbulo granjeou a simpatia do povo, mandou afogá-lo. Ele, com medo da simpatia do cara, que o cara começou a atrair, que o cara tinha um carisma, ele mandou matar o cara, afogou o cara. Pode passar. Horrorizada com as crueldades de Herodes, Alexandra tentou fugir para o Egito, para o abrigo de Cleópatra, para iludir a polícia que a vigiava. Tentou simular um enterro, mas descobriu-lo e ela foi morta. O imperador César Augusto chamou a Roma para lhe passar uma descompostura por suas crueldades. Mas antes de ir a Roma, temendo que sua mulher Mariana o traísse, voltou lá e mandou matar. Isso é a crueldade do cara. E Jesus nasce nesse legado. Maria e José estão debaixo dessa opressão, dessa pressão, que todos temiam. Todos temiam. No capítulo 2 de Mateus, nos versos 3, está dizendo que muito o rei Herodes se perturbou. E toda Jerusalém. Por que toda Jerusalém ficou perturbada? Não foi por causa do nascimento de Jesus. Herodes, sim, porque tinha medo de ser deposto do seu reinado e Jesus assumisse. Mas toda Jerusalém ficou apavorada, você sabe por quê? Porque sabia do que Herodes era capaz de fazer em volta de Jerusalém com o povo de Jerusalém. Pode passar. Mandou matá-lo. Pode passar. 7. Pode passar. Ah, tá. Tentou remediar o mal que estava fazendo, enviando seus 2 netos, Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma. Salomé, irmã de Herodes, disse-lhe que eles iriam dominar e tomar o reino. Sem titubear, mandou estrangular os 2 filhos, os 2 netos. César Augusto, imperador, sabendo disso, é melhor ser um porco do que filho de Herodes. César Augusto, imperador, foi esse rei que ficou alarmado quando soube que havia nascido uma criança em Belém, destinada a reinar em Israel. E por isso mandou matar todas as crianças de Belém. 5 dias antes de sua morte, na estância hidromineral de Jericó, mandou matar seu filho primogênito, Antípater, para que este não tomasse o seu trono. Olha o tamanho da doença diabólica que esse cara era. E esse cara aqui, você sabia? Esse rei Herodes, você sabe de quem ele é descendente? Alguém sabe dizer de quem o rei Herodes é descendente? Quem era irmão de José? Ou de Jacó? Quem era irmão de Jacó? Esaú. Esaú é da família. Os edomitas é descendência de quem? De Esaú. Ele é da família dos edomitas. São quase parentes, são quase primos. É interessante isso. 5 dias antes de seu morrer, mandou 5 dias, percebendo que sua morte geraria alegria ao povo, fez a sua irmã Salomé prometer-lhe que mataria um número de judeus distinto, que mandara prender, para que assim houvesse quem chorasse por ocasião da sua morte. A ordem não foi cumprida, Salomé não cumpriu. Pode passar. O texto em tela, agora você pega a tua Bíblia que a gente vai partir para a palavra de Deus, amém? Tá? Aquele dali é o pano de fundo. Jesus nasce debaixo de uma política cheia de atrocidade, cheia de crime, cheia de perversidade, cheia de desigualdade social, cheia de desigualdade política, cheia de desigualdade econômica, tudo de ruim. Jesus nasce debaixo desse legado, desse governador, desse poderoso Herodes. E a gente vai pegar agora, pega a tua Bíblia, vai ter os versículos. Quais foram as atitudes de Herodes em relação a Jesus? Amém? O texto em tela mostra-nos a sua hostilidade. Em primeiro lugar, o pânico do rei. Está aí, versos 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e com ele toda a Jerusalém. Pode voltar lá. O rei Herodes e a cidade de Jerusalém ficaram alarmados ao saber que havia nascido um menino com o propósito de ser rei dos judeus. Herodes era um homem inseguro, tinha obsessão pelo poder, mania, essa obsessão pelo poder. E às vezes acontece isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos departamentos. As nossas inseguranças permitem que nós nos tornamos em tiranos, em déspotas. O medo faz com que você se torne, às vezes, agressor. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora, o medo faz você ter reação contrária àquilo que Deus quer. Ele trabalha contra você. Ele trabalha contra os valores e os princípios de Deus. Herodes era um homem inseguro, tinha obsessão pelo poder. A cidade de Jerusalém, conhecedora das suas atrocidades, temia outra onda de fúria do monarca cruel.
eles não ficaram alarmados por causa do nascimento de Jesus. Eles ficaram perturbados também, toda Jerusalém, porque sabia do que o rei era capaz. Pode ir. Segundo lugar, versos 4 e 6. A curiosidade do rei. O rei convoca todos os principais sacerdotes e escriba do povo para indagar onde Cristo deveria nascer. A resposta desses especialistas foi precisa. Ele deveria nascer em Belém, da Judéia. Por quê? Existia uma outra Belém. Mas como ele era o rei prometido, o Messias prometido, deveria vir de Belém, da Judéia. Pois assim apontava a profecia de Miqueias, capítulo 5, Miqueias, se quiser anotar depois, você vem em casa. Em vez de esclarecimento dos principais sacerdotes e escribas, trazer sossego à alma de Herodes, agravou ainda mais o seu tormento. Era um rei curioso. O medo faz você se tornar uma pessoa curiosa. Ele está numa sequência. O medo provoca a curiosidade. Já viu quando você quer saber de uma coisa que não é para você saber? Não te interessa. Terceiro, a sagacidade do rei. Quais foram as atitudes? A sagacidade do rei. Verso 7. Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles quanto ao tempo preciso que a estrela aparecera. Ele estava colhendo informações precisas. Estava fazendo um diagnóstico da situação. Queria reunir todas as informações para ter certeza de que aquela criança não escaparia de suas mãos. Quarto, às vezes acontece isso, né? A gente quer ter certeza de algumas coisas para alguém ficar aqui na nossa mão. Ó. A gente manter o controle, vai para cá, vai para lá. Você viu que a menina tentou fazer com o Neymar? Essas coisas acontecem. O terceiro tópico, sabe, esse controle. Sabe, de vez em quando acontece isso. Às vezes é a chantagem da mãe com o pai sabe, pega o filho. Ó, se tu não fizer isso, eu vou contar para o teu pai. Às vezes é o pai, se tu não fizer isso, eu vou contar para a tua mãe. E é isso sucessivamente para as piores coisas. Quarto lugar, é bem simples assim. A estratégia sutil do rei. Herodes pensando, está no controle da situação, enviou os magos a Belém, com o propósito de que se informasse cuidadosamente acerca do menino. E esqueceu-se Herodes, entretanto, que os magos estavam ali não para atender a sua agenda perversa, mas para cumprir um plano eterno do rei dos reis. Pode passar, eu ia comentar um negócio aqui, mas pode passar. Quinto lugar, a dissimulação do rei. Era um rei dissimulado. Isso não tem no nosso meio. Capítulo 2 de Mateus, versos 8, parte B. Herodes tentou encobrir sua crueldade sob o manto da piedade. Você lembra que o Herodes falou? Quem se lembra? Me diz onde que ele está, que eu também vou lá adorá-lo. Você lembra disso? Ele tentou encobrir a sua maldade, a sua perversidade, a sua crueldade sobre o manto da piedade, que também era para adorar. Tem gente que vem assim para a igreja, pedindo vingança. Vai ver só, vai quebrar a cara. Vem para a igreja com a intenção de orar, mas vem pedindo vingança. Dizendo aos magos, e quando estiverdes encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. Herodes tornou-se dissimulado e hipócrita. Presta atenção nisso. A hipocrisia é o abismo entre o que se fala e o que se sente. Havia palavras doces em seus lábios, mas crueldade em seu coração. Seu propósito não era adorar Jesus, mas o eliminar. Spurgeon escreve sobre essa atitude de Herodes. O assassinato estava em seu coração, mas pretexto piedoso estava em sua língua. Pode passar. Já viu isso? Pessoa com hipocrisia, com cinismo. Fala uma coisa aqui, mas o sentimento é outro. Sexto lugar, a crueldade do rei. Os magos estavam sendo governados pelo céu, e não pela terra, por Deus e não pelos homens. Por isso não voltaram à pressa à presença de Herodes, mas regressaram para a sua terra por outro caminho. Presta atenção nisso aqui, ó. De igual forma, o anjo do Senhor exorta José a fugir de Belém, com o menino e sua mãe, para o Egito, porque Herodes intentava matar a criança. Pode passar. Sétimo lugar, a fúria do rei. Ao perceber que foi iludido pelos magos, Herodes enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de suas cercanias, de 2 anos para baixo. Esse rei cruel inunda Belém e arredores com sangue inocente. Não há limite para a sua fúria. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para não ver o seu trono ameaçado. O historiador Flávio Josefo não menciona esse episódio na Câmara dos Horrores de Herodes, mas esse incidente deu ao aso, no tempo oportuno, ao cumprimento da profecia feita por Jeremias. Você se lembra, quem está fazendo teologia, que eu falei que o princípio da hermenêutica que era se interpreta por si mesmo?
A Bíblia se interpreta por ela mesma. Ela tem todas as respostas para todos os fatos narrados. Um princípio da hermenêutica. A Bíblia se interpreta por si mesma. Ela responde por ela. 8º lugar. A morte do rei. Os inimigos de Cristo morreram. Eles se levantaram e caem. Vociferam e tombam. Viram pó e caem no esquecimento. Jesus, porém, permanece vivo, vitorioso e imperturbável. John Charles Riley está certo ao dizer que a morte arrebata os reis do mesmo modo que arrebata os outros homens. Aonde estão os faraós, os imperadores Nero, Domiciano, Diocleciano, que a ferro e fogo perseguiram o povo de Deus? O Senhor vive eternamente, mas seus inimigos são mortais. A verdade prevalece sempre. Otoniel Mota diz que Herodes morreu 1 ano após o nascimento de Jesus, depois de um reinado cruel de 33 anos, em que ele se tornou algoz da própria família. O Arquelau, seu filho, coube a governar na Judéia de Samaria e da Idumeia, Galiléia e Pérea, couberam seu irmão Herodes Antipas. Aqui nós vimos quais foram a atitude de Herodes em relação a Jesus. Próximo tópico agora. A gente viu, é a mesma coisa para quem está vivendo na Venezuela, debaixo daquela maldição ali. Jesus nasce debaixo desse ditador herodiano. Ele nasce debaixo dessa miséria, dessa desgraça. Além de morte, atrocidade, de perversidade, Jesus nasce. Maria e José estão debaixo desse rei. A indiferença e o descaso. Eu esqueci ali, né? Procrastinar. Eu botei procrastinar, né? Mas está errado ali. O propósito principal de Mateus nesse capítulo é mostrar a recepção que o mundo deu ao rei messiânico, recém-nascido. Presta atenção, gente, que aquele povo de Israel conhecia mais as leis de Deus do que eu e você. Eles conheciam mais a promessa de Deus do que eu e você. Eles conheciam mais a Torá e o Antigo Testamento do que eu e você. E mesmo assim eles desprezaram. Homenagem de longe, hostilidade de perto, recepção pelos gentios e rejeição pelos judeus. Quando Jesus nasceu em Belém, não havia lugar de hospedaria. Lucas 2,7. Não havia lugar para o filho de Davi, o herdeiro do trono, nascer. A cidade tratou com indiferença. Tem muita gente tratando Jesus com indiferença. Essa Belém de Judá foi palco da Ruth e Boaz. Está aí, ó. A casa de Davi, descendente de Ruth, antepassado de Jesus. Está ali em Mateus 1,5. Davi nasceu nessa cidade e foi ungido por Samuel. Quem se lembra? 1 Samuel, quando Jessé Samuel chega na casa de Jessé, vai ungir Davi, né? A cidade veio a chamar-se Cidade de Davi. Jesus, que nasceu nessa casa do pão, intitulou-se Pão da Vida. O pão da vida que foi rejeitado na casa do pão. Pode passar. Agora em Jerusalém estão os principais sacerdotes e os escribas do povo, que embora conhecesse precisamente as profecias sobre Jesus, não se importaram com ele. Ao procurarem pelo recém-nascido, o rei dos judeus, o que os magos veem em Jerusalém é um sentimento de medo e terror, porque se temia um novo banho de sangue do desconhecido e furioso Herodes. Às vezes acontece isso. Nossos sentimentos ficam sobrecarregados de medo, de desesperança, de uma opressão, e a gente vai perdendo o foco, os nossos objetivos em relação a Jesus Cristo. O sacerdote principal era o que tinha certas funções privativas. Os sacerdotes principais eram o que tinha certas funções privativas, que os simples sacerdotes não tinham. Quem eram os simples sacerdotes? Os simples sacerdotes, quem se lembra quando Pedro cortou a orelha de Malco? Quem se lembra? Todo mundo se lembra? Por que Jesus pega aquela orelha de Malco e cura na hora? Jesus pega, Pedro, não fere pela espada, porque pela espada tu será ferido. Por que Malco, que estava a serviço ali para prender Jesus, Jesus não permite que aquela orelha permanecesse no chão. E por que da orelha direita? Por que da orelha direita? Quando Pedro cortou, foi a orelha direita. Por quê? Porque aquele garoto, o Malco, ele estava na escola de sacerdote. E para ser sacerdote não poderia ter o quê? Nenhum defeito. Por isso que Jesus pega aquela orelha e recoloca, faz o milagre. Porque Jesus jamais vai interromper os sonhos de alguém, ainda que não esteja andando com ele. Se esse sonho tem por objetivo glorificar e marcar a vida de alguém, Jesus vai marcar. E esse garoto pertence a essas funções privativas, os simples sacerdotes não tinham. Ele está na escola de aprendizado dos sacerdotes.
Só ele, por exemplo, podia uma vez por ano entrar no Santo dos Santos. Era um só. O plural do nosso texto explica-se pelo fato de que o título se estendia também aos que já tinham ocupado o cargo. Quando você vê no plural, sacerdotes, do capítulo 2 de Mateus, Lucas, sacerdotes, ele está falando dos antigos que já tinham ocupado os cargos. Não estava falando desses novatos. Em outra linguagem, dos neófitos. Amém? Os escribas eram funcionários. Aí está aqui escrito. O plural do nosso texto explica-se pelo fato de que o título se estendia também aos que já tinham ocupado o cargo. Os escribas eram funcionários encarregados de copiar a lei para o uso das sinagogas. Depois, assim foram chamados os que se entregavam ao ensino da lei. Ainda vale destacar que, nesse tempo, a classe sacerdotal estava toda corrompida. Prova disso é que, no tempo que João Batista iniciou seu ministério, havia 2 sumos sacerdotes. Quem era? Anás e Caifás. Pode passar. O que o texto deixa claro é que tanto a liderança eclesiástica, como os teólogos de Israel agiram com gelada indiferença a Jesus. Os magos cruzaram os desertos e vieram do Oriente, a Jerusalém, para conhecê-lo e adorá-lo. Esses especialistas da religião, a 10 quilômetros de Jerusalém, não se interessaram em vir vê-lo e adorá-lo. Charles Spurgeon alerta: que nunca seja o meu caso ser um mestre de geografia, profecia e teologia bíblica, e ainda assim carecer daquele de quem a Escritura fala. Às vezes a gente está muito focado em certas coisas e esquecemos daquele que a Escritura fala. O que o pastor falou aqui poucos dias, hein? Lá em João capítulo 5, versos 39. Errai por não conhecer as Escrituras, porque dela testificam de mim. E é Jesus que está falando. Quem eram os principais sacerdotes? Eram membros da seita dos saduceus. Essa classe, pode botar. Essa classe, tá bom, né? É 5:39, né? Dos saduceus, essa classe tornou-se aristocrata. Eles fizeram do templo um lugar de negócio. Você lembra quando Jesus chega lá e quebra tudo? A minha casa será chamada casa de oração. O que passar disso é negócio. Tornaram liberais na teologia e amantes do dinheiro. Constituíram-se nos mais acirrados inimigos de Jesus. Quem eram os escribas do povo? Eram membros da seita dos fariseus. Eram os doutores da lei. Conheciam a verdade, mas não praticavam. Tinham conhecimento, mas não compromisso. Informação, mas não transformação. Eles sabiam de tudo sobre o nascimento de Jesus, mas não foram adorá-lo. A indiferença deles tornou-se mais tarde ódio consumado. E, por não adorar o rei infante da manjedoura, cravaram-lhe numa cruz. Por a sua indiferença, você pode estar cravando Jesus na cruz. Quando nós nos tornamos indiferentes, você está dizendo, em atitude prática, que a cruz não significa nada para você. O Sinédrio era o Supremo Conselho dos Judeus, a Corte Suprema de Julgamento. Era formada dos principais sacerdotes, escribas e anciões. Os 2 primeiros grupos eram formados de pessoas ligadas à vida eclesiástica, assim como eu, né? Pastor, né? Bispo, apóstolo, sabe, essas nomenclatura, né? E os anciões eram membros do conselho, que não pertencia nem os saduceus e nem os fariseus, eram os vogais. Quando havia necessidade de decidir apenas uma questão teológica, os anciões não precisavam estar presentes. Logo, não são citados nesse episódio, mas sua participação era imprescindível quando o Sinédrio se reunia para uma função política ou judicial. Pode ir. Esse registro da visita dos magos não tem paralelo em nenhum outro documento cristão. Sabemos, no entanto, que os magos eram gentios. Sua pátria era a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Embora John Charles Halley afirma que não podemos conhecer a nacionalidade deles. Otoniel Mota diz que os magos eram sacerdotes persas. Por extensão, o termo passou a designar os astrólogos caldeus. Quanto aos serem reis e serem 3 e se chamarem Belcor, Baltazar e Gaspar, são coisas da tradição. De vez em quando vocês vão estar lendo isso por aí. Sem o menor fundamento histórico. Nessa mesma linha de pensamento, Fritz Heinecker diz que os magos eram membros de uma distinta de sacerdotes eruditos babilônicos. Pode passar. Não apenas estudava sua teologia pagã, mas também as ciências naturais, sobretudo a astronomia. Eram convocados como os conselheiros do rei em todos os negócios
importante do Estado. Parecia o principal nobreza do país e gozava da dignidade de príncipe. Está em Jeremias, capítulo 39. Por isso, a tradução sábios, feita por Lutero, é justificável. Foi Lutero que traduziu isso. Pode passar. Robert observa que é possível que esses homens fossem prosélitos judeus e soubessem da esperança messiânica. Os judeus que foram dispersos para a Babilônia eram conhecedores da famosa profecia de Balaão. Está reparando que eu estou te respondendo na Bíblia? Contida em Números 24:7. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá o cetro que ferirá os temporais de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa era uma profecia messiânica. Eles divulgaram essa esperança messiânica entre os gentios. Pode passar. O profeta Daniel era um desses judeus que influenciaram o rei da Babilônia. Daniel 2,48 está aí. Concordo com Fritz Heinecker, quando diz que a notícia do nascimento de um rei que estava para vir ao mundo também era conhecido no mundo pagão. Os magos já deviam conhecer essa expectativa da chegada do Messias. Sabia que a sua estrela haveria de surgir no horizonte. É importante ressaltar que os magos não viram uma estrela, mas a sua estrela. Davi está certo, portanto, ao dizer que isso parece fazer uma alusão a Números 24:17. Quando Balaão profetiza sobre a estrela de Jacó. Pode passar. Primeira transição do texto. Esses magos do Oriente revelam 3 atitudes. E aqui a gente vai fazer a nossa aplicação. Amém? 3 atitudes que merecem destaque, como veremos a seguir. O que eles fizeram antes de encontrar Cristo, o texto em apreço nos revela 3 atitudes dos magos. Primeiro, pode botar. Primeiro, eles não mediram esforços. E é coisa difícil de se falar na igreja. As pessoas querem ter alguma coisa sem esforço. Quer conhecimento de Jesus, quer conhecimento de Deus, mas tem uma mentalidade preguiçosa. Não quer vir para a escola bíblica, não quer participar do conhecimento, não quer pagar o preço do investimento. Eles pensam que investimento é pagar preço. E não é. Preço é uma coisa, investimento é outra coisa. Não mediram esforço. Eles vieram do Oriente a Jerusalém. Foi uma longa viagem pelo deserto, torridos, sendo castigados por calor rigoroso durante o dia e frio implacável à noite. Todo mundo sabe disso aqui, né? Foram dias, semanas, meses de jornada cheia de perigos. Eles, entretanto, não mediram esforços. Estavam determinados a ver o rei, estavam dispostos a adorar o rei, estavam preparados para honrar o rei. Segundo, isso aqui, estavam determinados a honrar ao rei Jesus. Segundo lugar, eles buscaram informações aonde estava o quê? O que eu botei aqui? A palavra. Capítulo 2 de Mateus, versos 2. Eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estava o quê? Os estudiosos das Escrituras. Foram buscar informação precisa sobre o Messias, não com os místicos do Oriente, mas na palavra de Deus em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do conhecimento. A igreja hoje é a igreja representativa da palavra de Deus. É ela que assumiu a responsabilidade de propalar o Evangelho, de ensinar o que é o Evangelho. É a igreja. A igreja, ela só é a igreja, e é a missão da igreja pregar o Evangelho, ensinar, dar conteúdo. É isso que a gente precisa. E esses magos que não tinha nada a ver, que não tinha pedigree religioso, que não pertence a nenhuma aristocracia da religião, eram pagãos. Eles foram a Jerusalém porque sabia que em Jerusalém tinha a palavra de Deus. Aí não, tem gente que prefere a mulher do calçadão, a mística, das interpretações subjetivas. Está lá uma fila enorme. Vai criando isso, tu vai ver onde que tu vai parar. Isso gera ansiedade. A ansiedade gera transtornos. A ansiedade gera depressão. A ansiedade gera falsa expectativa. Vai fazendo interpretações subjetivas de coisas místicas. Eles não foram em Jerusalém, lá tem a palavra. Mas mesmo assim quebraram a cara. Mas vamos lá. Eles perseveraram em buscar Jesus, versos 9. Os magos viram como o rei Herodes ficou alarmado. Eles viram que Jerusalém ficou transtornada diante da reação de Herodes. Eles sabiam que estavam correndo sério risco, viajando pelo território governado por esse reino insano. Mesmo assim, não retornaram ao Oriente, mas prosseguiram a sua viagem rumo a Belém, até encontrar Cristo e se curvarem diante dele, reconhecendo a sua dignidade,
para ser adorado. Olha bem, sabe, as pessoas hoje não têm mais consistência, não é mais perseverante. Qualquer ameaça, sabe, qualquer ameaça impede a pessoa de prosseguir. Por quê? Quando eu falo aqui nessa aplicação agora, os Herodes podem estar dentro de você, pô. Esses verdugos, esses algozes que nos impedem de sermos perseverantes. Esses herodianos que são construídos por nós mesmos. Quarto lugar. Segunda transição do texto. O que eles fizeram ao encontrar Jesus? O texto descreve 3 atitudes dos magos depois que encontraram Jesus. Foi a primeira transição, segunda transição. Primeiro lugar, eles se alegraram intensamente. Eu ia botar a palavra, eles como é que se diz aquela palavra? Se contentaram. É uma coisa que vem do Espírito, é um estado, essa alegria que eles se alegraram intensamente, é um estado de espírito. Não é uma coisa circunstancial somente, porque eles tinham essa expectativa no seu espírito, na sua alma. É um regozijo, mas tem outra palavra. Se Jesus despertava o ódio em Herodes e indiferença nos principais sacerdotes, olha gente, e os escribas do povo, para os magos Jesus foi motivo de intensa alegria. Na verdade, Jesus é a alegria daqueles que encontram e o adoram. Quem tem alegria de Jesus sabe adorar pelo que ele é. Sabe que é sano, sabe que tem consciência, se constrói uma consciência madura, saudável. Segunda atitude, né? Segundo lugar, eles adoraram Jesus com humildade. Versos 11, capítulo 2, os magos entraram numa casa e não numa gruta. O nascimento de Jesus já tinha ocorrido havia uns dias, há 2 anos. Portanto, todos os desenhos que retratam os magos numa estrebaria não são biblicamente corretos. Ao entrarem na casa, os magos não adoraram a estrela, nem Maria, a mãe de Jesus, mas o menino Jesus. Eles abriram a mão dos seus prestígios e se curvaram. Eles humildemente se prostraram. Interessante que os escribas, os sacerdotes, trataram com indiferença. Quem deveria tratar com respeito, com reverência, com temor, não tratou. Aí, de vez em quando acontece isso. Gente tratando Jesus com mais reverência do que aqueles que estão na casa de Deus. Tem mais reverência ao entrar neste lugar do que aquele que já tem 10, 15, 20 anos, que entra e vive de qualquer jeito. São os pagões que de vez em quando está dando lição nos escribas, nos teólogos. Acontece isso. A reverência, sabe, do pagão. Meu Deus, como é que pode? Segundo lugar, Charles Spurgeon está correto quando escreve: aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que o adoram, consagrarão os seus bens a ele. Os magos foram a Belém, não para homenagear um rei, mas para adorar a divindade. Terceiro lugar, 3 atitudes dos magos depois que encontraram Jesus. Eles presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Eles levaram o tesouro para Jesus, num claro reconhecimento de que ele era o Messias. Pelo costume do Oriente, combinava-se a veneração com a oferta de presente. Os presentes ouro, incenso, remete a Isaías, capítulo 60, verso 6. O ouro é o presente para o rei, a realeza. O incenso é o presente para a divindade. A mirra é o presente para quem está destinado o quê? A morrer. Assim os magos reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis. O Deus que encarnou e é aquele que estava destinado a morrer, a morte de cruz. Terceiro, até mesmo no berço de Jesus, as dádivas predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro rei, o perfeito sumo sacerdote e, no final, o supremo salvador. Concordo com Lawrence Richard quando ele diz que os magos levaram um presente e assim financiaram a viagem de Jesus, Maria e José ao Egito, no momento exato em que eles precisavam escapar. Terceira transição do texto. O que eles fizeram depois que encontraram Cristo. Presta atenção, hein? Estamos na terceira transição do texto. O que eles fizeram depois que encontraram Jesus. O texto inteiro nos mostra 2 atitudes dos magos. Presta atenção. Vai estar com os versículos aí. Primeiro, eles viveram dentro da orientação de Deus. Tem muita gente que está debaixo da orientação da sua vontade. Eles viveram dentro da orientação de Deus. Capítulo 2, versos 12, parte A. Aqueles que atenderam a uma revelação natural, a sua estrela, agora recebem uma revelação especial.
Eles foram advertidos pelo próprio Deus, por meio do sonho, o quê? De não voltarem à presença de Herodes. Deus frustrou o propósito do rei cruel e guiou os magos de volta à sua terra, sem retorno a Jerusalém. Aqueles que se encontram com Jesus vivem em obediência às orientações divinas. Esses dias eu estava falando aqui, se você não tiver um pensamento bíblico, você vai ser sempre guiado pelas suas emoções. Você, ou pelas emoções, ou pelas circunstâncias, ou pelos problemas, ou pelas adversidades. Se você não tiver pensamentos bíblicos da palavra, e eu estou falando aqui a palavra não como um livro religioso, mas de valores e princípios que norteiam a minha vida, é o que a gente precisa, aí você vai se dar bem na vida. Eles foram criados pelo... esse outro texto aqui, segundo lugar, eles voltaram por outro caminho. Versos 12, parte B. Diz o texto, regressaram por outro caminho à sua terra. Quem tem um encontro com Cristo, nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota e de caminho. Quando foram lá, nos versos 12, eles não voltaram pelo mesmo caminho, não. Deus advertiu eles para ir para onde? Por outro caminho que eles nem conheciam. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz com a gente. Tem gente que quer ter encontro com Deus, mas andar do seu modo, do seu jeito, pelo mesmo caminho. Amém? Então aqui a gente precisa aprender certas coisas. Partiram para a sua terra por outro. Quem anda sob a orientação de Deus, gente, nunca mais anda pelo mesmo caminho. Não tem mais os mesmos sentimentos. 3 importantes lições com os magos. Há verdadeiro servo de Deus em lugares aonde absolutamente não esperaríamos encontrar. E às vezes acontece isso com a gente. Servo de Deus. Em lugares, às vezes a gente fica pensando, né? Na casa de Deus, lá na casa de Deus. Cuidado. Nem sempre são os que mais gloriam e tributam a Cristo os que possuem maior privilégio religioso. Cuidado. Os magos dão uma lição nos escribas e nos sacerdotes que, por se achar que tinha privilégio, não tiveram. Os magos, os pagões, aqueles que não faziam parte da religião, daqueles que não tinham ofício, não era bispo, não era reverendo, não era pastor, não era nada. Aí Deus vai lá e... Terceiro, para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas nas Escrituras. Amém? 10 horas. Eu vou parar aqui. Você sabe quantos slides tem aqui? 82 slides. Eu passei 3 dias digitando isso tudo. Onde que a minha filha terminou isso aí? As pessoas querem ter conhecimento, mas não querem investir em nada. Eu ia falar de outras coisas que o texto vai falar. Vou só aqui terminar uma coisa aqui. Por que Deus manda José fugir com o menino para o Egito, se Deus é poderoso? Por que Deus manda José fugir para o Egito, se Deus é poderoso? Também, para se cumprir a profecia. Tá bom, tá certo. Aprendeu. Se Deus é mais poderoso do que Herodes, Deus não poderia ter fulminado Herodes? Às vezes a gente pensa que fé é presunção. Cuidado. Às vezes a gente pensa que fé é presunção. Sabia? Deus está comigo, eu sou mais forte, eu vou enfrentar. Prudência não é antônimo, contrário à sua fé. Fé e prudência andam juntos. A fé nunca nega a prudência nunca nega a fé. Porque Deus manda José ir para o Egito. E às vezes a gente quer enfrentar. E a Bíblia fala, sede manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas a gente sempre com a nossa arrogância de presunção de acharmos que temos que enfrentar. Nem prudência nega fé, e por isso que você crê na providência de Deus e coloca uma tranca na porta da sua casa, não é isso? Porque isso é prudência. Você é crente? Você coloca teu carro no seguro? Isso é prudência. Isso está conjuntamente com a fé. Não é uma... Sabe, a gente não... Eu tenho fé, Deus vai guardar meu carro. Eu tenho fé, Deus vai guardar minha casa. Não vou botar porta, não. O fato de você confiar em Deus não significa que você deva agir na presunção de que você não enfrentará riscos. O deserto, para quem Deus pede José ir para o Egito, é uma caminhada longa. Sabe para que era? A melhor coisa que tem na vida é quando Deus te coloca lá no deserto, mas foi Ele que te colocou. Porque se Deus te colocou, se foi Deus que te colocou, Ele vai fazer o que fez com José e Maria. Ele vai antecipar a previsão. Ele vai levantar magos para te sustentar lá no deserto. Ele vai vir a providência, a prudência e a fé.
vai antevir a provisão de Deus na sua vida. Se Deus te colocou no deserto, você pode ter certeza. Vai ter ouro, vai ter mirra, vai ter sustento para a sua vida. Sabe por que Deus colocou José e Maria lá no deserto? É o único lugar que o inimigo não entra quando é Deus que te coloca no deserto. Para te proteger, para te guardar e para te sustentar. Agora, quando é você que se coloca no deserto, o diabo vai junto. Você sabia disso? E às vezes a gente fica assim, ó. Deus Todo-Poderoso não podia ter fulminado Herodes. Até que ele fulminou um, né? Mas esse aqui não. Teve que esperar o tempo determinado para que se cumprisse as Escrituras. Tudo estava profetizado. Tudo estava sobre a agenda de Deus. Tudo estava sobre os planos de Deus, o controle de Deus. Tudo tinha que se cumprir de acordo com a agenda de Deus. É assim na nossa vida, gente. Deus colocou José e Maria lá no Egito, mas também levou a provisão dele. Quando é Deus que coloca, gente. Você lembra lá o povo de Israel no deserto? E aquele povo não era mole não, hein? Ô povozinho, sangue de Jesus. Eu tinha matado os 10. Nós iam me matar, eu ia matar eles. Igual Moisés fez lá, ó. Bateu na rocha, não foi? E não aguenta, gente. Aquele povo não era mole não. Mas Deus é o Deus que sustenta, amém? Se Deus pediu para ir para o Egito, colocou Deus, José e Maria lá, é porque Deus entrou com provisão antes, gente. Enviou os magos, porque os escribas e sacerdotes estavam ocupados demais no sistema. Aí os magos vieram longe e trouxeram ouro, mirra, incenso para sustento de José e Maria, por causa do menino Jesus. E às vezes a gente precisa disso, sabia? Vamos nos colocar de pé, nós vamos ofertar a casa de Deus, amém? Nunca se esqueça disso. Não seja presunçoso o suficiente só porque você tem fé e você tem que encarar. A prudência tem